Olá, sou o professor Raimundo Silva e estamos aqui para dar continuidade com protocolos de enlace de dados. Camada de enlace de dados. Bom, a camada de enlace nós sabemos que é a segunda camada do modelo OSI. Tá? A camada de enlace de dados prepara os dados da rede para a rede física, ou seja, é a última camada antes que os dados sejam entregues para o meio físico, que ela possa se propagar efetivamente para fora do computador, fora da impressora, fora do tablet, do celular, o que for. Okay? Então, a camada de enlace de dados, os endereços de enlace de dados estão atrelados à camada 2. Então, você observa aqui que nessa figura, tem uma transmissão de alguma informação deste computador para este servidor. Então, a placa de rede é que vai fazer a propagação do sinal através do meio físico. Então, você observa que nós temos o PC1 com o endereço IP da camada 3, 192.168.1.110, e que quer chegar até 192.168.1.5. E é o pacote IP na camada 3, no Layer 3. Mas nós temos aqui o cabeçalho no Layer 2, que é a placa de rede de destino e a placa de rede de origem. Então, precisa do endereçamento desses dois níveis para que haja efetiva transmissão e comunicação. Então, a camada de enlace de dados é dividida em duas subcamadas. Então, lembrando aqui o modelo OSI, cada camada ela tem a sua funcionalidade, e etc, etc. Esse conceito aqui dessas subcamadas fere um pouco o modelo OSI. Por quê? Porque uma camada ela é subdividida em duas camadas, coisa que nenhuma outra camada é. Então, a camada de enlace ela é dividida na subcamada de controle de link lógico e controle de acesso ao meio. E observe também que a subcamada de controle de acesso ao meio, ela envolve parte da camada de enlace e parte da camada física, ok? Também, digamos assim, seria como ferir um pouco a norma do modelo OSI, mas é perfeitamente funcional. Tá? Então, o controle de link lógico comunica-se com a camada de rede, que está aqui em cima, identifica qual protocolo da camada de rede está sendo usado, se é IP, IPX, IPTalk. Permite que vários protocolos da camada 3, como IPv4 e IPv6, o mesmo meio físico e a mesma interface de rede. Controle de acesso ao meio faz a injeção, digamos assim, do sinal no meio e o controle de acesso dos dados ao meio. Porque dependendo da tecnologia, se for token ring, se for FDDI, se for Ethernet, esse controle de acesso ao meio é que vai trabalhar essa questão. Hoje, praticamente todas as redes são padrão da família Ethernet, né? As outras ficaram mais legadas. Então, o controle de acesso ao meio define os processos de acesso ao meio executados pelo hardware. Fornece a camada de enlace de dados, endereços e acesso a várias tecnologias de rede. Então, comunica-se com tecnologia sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth. Né? Também a placa de rede Ethernet sem fio também vai fazer o mesmo procedimento, o mesmo processo. Controle de acesso ao meio físico, né? Então você observa aqui nessa transmissão que nós temos diferentes meios, né? E diferentes quadros. Aqui eu teria uma rede cabeada, possivelmente Ethernet. Aqui eu teria uma transmissão por ondas eletromagnéticas, no caso aqui a parte de luz, né? Um salto óptico. Eu teria aqui a transmissão para o satélite, o retorno do satélite, aqui também ainda a parte ótica e finalmente a transmissão sem fio. Né? Então os protocolos da camada de enlace regem como formatar um quadro para uso em diferentes meios físicos. Diferentes protocolos talvez sejam usados em diferentes meios físicos. Né? Então, como o pacote trafega do host de origem ao host de destino, eles normalmente se deslocam por diferentes redes físicas. Muito bem, então se você observar aqui eu tenho uma conexão Ethernet e aqui eu tenho uma conexão serial, nesse exemplo. Aqui eu vou utilizar o protocolo Ethernet e na conexão serial eu posso usar vários protocolos. Hoje em dia, para a rede local, o grande padrão é Ethernet ou alguma da família Ethernet, Gigabit Ethernet, etc. Mas na conexão serial eu tenho a possibilidade de ser Frame Relay, eu tenho a possibilidade de ser PPP, HDLC, né? e entre outros. Então, o quadro ele vai se modificar de acordo com o meio físico que ele vai estar utilizando. Então, numa conexão Ethernet, você vai ter o que? Um quadro Ethernet. O pacote, que são as informações que vieram da camada superiores, principalmente da camada 3, porque foi a que teve contato com a camada 2,
Você vai ter um cabeçalho de rede local e um trailer de rede local. Quando você chega ao roteador, o roteador vai fazer o processo de roteamento e insere neste outro meio físico, você vai ter um cabeçalho de WAN, né, e um trailer de WAN, e o pacote se mantém, né, íntegro. O que veio da camada 3 não se modifica. O que está sendo modificado são o enquadramento da camada 2. O que era cabeçalho LAN, passou o cabeçalho WAN e o trailer WAN também. Então, em cada salto ao longo do caminho, o roteador aceita um quadro de um meio, desencapsula, encapsula novamente e encaminha pela nova interface no novo quadro. Temos padrões da camada de enlace de dados. Diversos órgãos fazem esse enquadramento, né? Diversos órgãos fazem essa padronização. E aqui temos alguns deles. Até o nosso próximo encontro.